Esse vídeo é um em detalhes sobre o episódio 5 da segunda temporada de A Casa do Dragão. Esse vídeo é um complemento ao vídeo de análise que é lançado logo após o episódio da semana. Aqui eu falo sobre o universo, ligações com os livros e até algumas comparações com a realidade. Fica aqui que tem muita coisa boa, mas antes eu te peço a inscrição e também o like aqui, tanto no vídeo quanto no canal. É bem rapidinho e me ajuda demais. Só que eu tenho um pedido mais especial ainda. Na descrição está agora o link para o financiamento coletivo do meu segundo livro sobre A Casa do Dragão, com os textos que você acompanha nas análises horas após o lançamento do episódio. É só dar uma olhada lá que tá tudo muito explicado e quem sabe apoiar, né, fazendo essa espécie de pré-compra aí do livro para fazê-lo de fato acontecer, igual como foi o primeiro. Então, muito obrigado pela atenção e agora vamos lá aos temas da vez. Em um rápido momento, Bella tá conversando com Corlys e fala como ele viu de E.T. e Asshai fazendo um grande tesouro e que tudo isso era por ela, né, por Rhaenys, que morreu no episódio passado. Isso me leva ao assunto sobre a riqueza do Corlys, né, como que ele começou com toda essa riqueza, como que ele passou a ser tão poderoso. O que me lembra também outra coisa nesse episódio. O Simon, ele tá barganhando dinheiro com o Daemon para sustentar Harrenhal. Acontece que, apesar dos Targaryen terem riquezas, acredito que elas ficaram boa parte em Porto Real, na posse de Aegon II, que também apresenta problemas financeiros, já que não pagou sequer o ferreiro. Por isso, é bem importante, além de tudo que ele representa, ter Corlys como a mão do rei. Portanto, falemos sobre a fortuna desse homem. Corlys Velaryon nasceu em 53 antes da conquista, lá em Derivamarca mesmo. Ele é filho de Corwin Velaryon e foi nomeado em homenagem ao seu tio-avô, o Sir Corlys Velaryon. E ele serviu na corte do rei Aegon I, sendo o primeiro Lorde Comandante da Guarda Real que já se viu em Westeros. Corlys sempre demonstrou uma afinidade natural com o mar e já aos 6 anos de idade realizou a sua primeira travessia, acompanhando um dos seus tios até Pentos, que fica em Essos, portanto, atravessando o mar estreito. Corlys pegou gosto pelo mar, passou a trabalhar como membro fixo da tripulação do seu tio e posteriormente tornou-se capitão aos 16 anos, tendo assim o seu próprio navio. Ele vivia praticamente no mar e aos 23 anos já tinha feito muito o seu nome como sendo um dos marinheiros mais renomados de Westeros, tendo navegado para Vila Velha, que é longe, viu? Para Lannisport, que também é chão, para Lys, para Myr e aventurou-se até para as Ilhas do Verão e para além Muro, cara. Sim, ele foi para além norte. E além de explorar, né, ser de fato um explorador, a sua função era fornecer recursos, fornecer insumos que vinham de Essos e outras regiões costeiras ali de Westeros para Pedra do Dragão e para Porto Real, além também de dominar algumas terras ao longo dessas jornadas. Por isso que Laenor, seu filho, tá atuando junto com Daemon lá naquela confusão dos degraus na primeira temporada. Como o bicho rico é comerciante, Corlys começou a fazer expedições mais ousadas a fim de trazer cargas mais preciosas. Mas não só isso, também conquistar dinheiro para ter mais navios. Com mais navios, mais mercadoria, mais dinheiro, e aí ele foi ficando cada vez mais rico. Com o Sea Snake, né, o seu navio principal, ele mesmo inclusive o projetou e o construiu, ele realizou 9 grandes viagens a Essos. O fruto dessas viagens eram seda, especiarias, jade e mais barcos. Como dito por Bella, sua primeira viagem o levou para além dos portões de Jade em Qarth, até E.T., o que dobrou a sua riqueza e também, por consequência, a riqueza da casa Velaryon. Assim, os Velaryon, que eram súditos meio serviçais dos Targaryen, passaram a ter mais poder na corte, tanto militar quanto financeiro. Na viagem seguinte, um baque. Ele conquistou muita riqueza, mas perdeu metade da sua tripulação em Asshai, que também é citado aqui por Bella. Mesmo assim, continuou e foi crescendo a cada viagem. Durante sua 9ª viagem, retornou com um porão lotado de ouro. Comprou 20 navios em Qarth, os carregou com especiarias, elefantes, seda e aí esquece. Ele se tornou um dos nobres mais ricos daquela região. Sua fama e fortuna cresceram tanto que ele ficou conhecido como o Serpente do Mar, nome dado em homenagem ao seu lendário navio, e as suas expedições foram todas documentadas pelo mestre Metis no livro As 9 Viagens. Eu comecei falando aí como Corlys é muito importante no reino, né, por conta da sua riqueza. Enquanto isso, o Daemon, ele tá acuado pelo castelão de Harrenhal porque ele tá lhe pedindo grana e ele não tá tendo ali. Naquela altura ele não tá conseguindo administrar.
O povo também tá passando fome lá em Porto Real, o rei sequer tá pagando o ferreiro. E o que ninguém fala é que existe uma rainha perfeita para resolver todos esses problemas. Gente, eu falo da rainha perfeita, a mãe das aves exóticas, a domadora do fogo doméstico, a única sucessora possível a todos os tronos, a rainha Ana Maria. É isso mesmo, o Nubank apresenta uma rainha com todas as condecorações a que se tem direito. E um dos grandes motivos que a faz ser uma líder tão diferenciada na gestão do reino é que ela utiliza os serviços do Sir Nunorius para administrar a sua riqueza. Sir Nunorius a orienta no envio dos corvos sempre para o destino perfeito. É ele quem faz todos os seguros de vida do casamento dos seus e dela também. Ele até consegue muitos recursos ganhando cashback nas moedas utilizadas para a compra das armaduras, das capas e das espadas dos cavaleiros da guarda real. Ele fez até uma apólice de seguro para caso o seu dragão pequenininho, que parece até um papagaio, tá? Caso ele calcule errado a dosagem do fogo na hora de acender o fogão. Com ele, não precisa de reuniões demoradas, esquece isso, é tudo muito simples e prático, sem lenga-lenga. E o Sir Nunorius também pode te ajudar em tudo isso e também a assistir a segunda temporada de A Casa do Dragão. Clique aqui no link na descrição e também no comentário fixado e seja um cliente Nubank Mais. E de quebra garanta 12 meses de assinatura Max sem custo adicional no plano básico com anúncios. E quem sabe, você pode até ser um convidado de honra da rainha Ana Maria para um café da manhã daqueles que mais parece um banquete real. Vimos neste episódio os portões de Porto Real sendo fechados por decreto do regente Aemond. Sua primeira ação, ao saber que o povo reclamava da fome e dos maus presságios, como por exemplo uma cabeça de dragão passeando pela cidade. Mas enfim, por conta disso eu vou falar um pouco sobre os 7 portões de Porto Real. É isso mesmo, 7 reinos, 7 deuses, 7 pontas, 7 pontos, 7 tudo, é o 7, né? Existem vários mapas, mas eu vou usar o mapa do livro, o livro As Crônicas de Gelo e Fogo, né? No caso aí é o mapa da época da Daenerys, do Jon Snow, portanto é um mapa que não se compara diretamente com a Casa do Dragão, mas como ele é canônico, dá pra você ter uma ideia geral. Por exemplo, no mapa tem o Septo de Baelor e na época de A Casa do Dragão ainda não tem o Septo de Baelor. Começando pelo mapa, olhe para o número 3 como referência. É onde fica, nesse caso, a Fortaleza Vermelha. A partir daí, vamos começar no sentido horário. O primeiro portão é o River Gate, que é um portão bem importante, tá? Em frente está a margem sul da Baía da Água Negra e começa a King's Road, a Estrada do Rei, que leva para o sul e para as Terras da Tempestade. Ele é conhecido também como Portão da Lama, um nome bem autoexplicativo, né? Esse lance ali do mar e tal, enfim. Todo esse rolê. É onde fica o mercado de peixes, devido à chegada das embarcações pequenas e médias. O comércio é muito ativo, assim como também partida e chegada em Porto Real. Quando tem batalhas para se conquistar Porto Real, esse é um portão muito estratégico. Ele é foco de batalhas mar-terra, porque quando os navios chegam, ficam de frente para ele. Continuando, nós temos o King's Gate, o Portão do Rei. Apesar do nome, é um portão até modesto. Do lado da entrada há um grande estábulo e ele dá uma passagem direta para ir para oeste ou então quebrar para o sul de Westeros. Geralmente é um portão usado para as comitivas do rei quando ele vai caçar. Durante o saque de Porto Real, uma das batalhas finais da rebelião de Robert Baratheon, Ned Stark conduziu nesse portão os seus homens do norte para conquistar Porto Real. Continuando, vemos o Lion Gate, o Portão do Leão, que tem esse nome porque se conecta com a Estrada do Ouro, a Gold Road, que no meu vídeo sobre as estradas eu expliquei como ela leva diretamente para o castelo dos Lannisters. Esse é o mais estreito e menos esplêndido dos 7 portões. Após o funeral do Tywin Lannister, Cersei contratou um mestre entalhador de pedra para esculpir uma estátua de seu pai ao lado da entrada. E ele é adornado por leões na sua fachada, no portal, enfim. Tenho dúvidas se na época da Casa do Dragão já era assim, inclusive se ele já era nomeado assim, porque pelo que sabemos, leão é coisa de Lannister. Seguimos, o Gate of the Gods é um dos principais portões da cidade. Esse sim é um dos mais esplêndidos, um dos mais elegantes, um dos mais bonitos. Há esculturas detalhadas com olhos que parecem segui-lo quando você vai passando por eles e entrando na cidade. Como que diz? Tô de olho! Ele se conecta diretamente com a Estrada do Rei, sendo um dos principais fluxos de chegada e saída por meio terrestre de Westeros como um todo. Ele é tão grande que pode ser visto de longe, mesmo
quando você está dentro da cidade. Como sendo aí o tal portão dos deuses, ele tem representações da fé dos sete. Algumas ilustrações mostram a estrela de 7 pontas nele, encravada lá no teto, e outras mostram apenas a representação dos 7 deuses. Esse portão leva ao coração de Porto Real, pensando como uma cidade. Esquece a Fortaleza Vermelha. E na época de Game of Thrones é a principal passagem da procissão para entrar na cidade e ir para o Septo de Baelor, bem como também sair da cidade pelo Septo de Baelor. Continuamos, temos o Old Gate, o Portão Velho. É o primeiro portão da cidade, como o nome indica, e provavelmente ativo na época de A Casa do Dragão. Esse pode ser o portão que a gente viu sendo fechado no episódio, mas eu acho difícil porque tem um detalhe aqui. O Old Gate, na verdade, são 2 portões, um ao lado do outro, e na cena a gente não vê isso acontecer. Então é provável que seja o portão onde a emissária de Rhaenyra conseguiu entrar na cidade depois de dar a volta lá com um guarda que ela encontra. Como essa região é bem escassa de ataques, esse portão nunca foi tão fortificado até essa época. Ele fica muito longe da Fortaleza Vermelha, inclusive, então não oferece tanto perigo assim e por isso geralmente é um portão ignorado. Do lado dele, o Dragon Gate fica bem próximo e é um portão conectado com o Fosso dos Dragões. A gente já ouviu pela série, tá? Mais precisamente quando Rhaenys avança sobre a coroação de Aegon II. Ele é geralmente fechado e de uso quase exclusivo dos reis, tanto por segurança ao fosso, no caso dos dragões, quanto porque nem faz tanto sentido o fluxo de pedestres por ali. Mas ao lado tem o Iron Gate, o principal portão quando se pensa em ir para aquelas terras conquistadas por Cole, as terras costeiras. Já ouvimos na série, que é quando Criston Cole parte com a comitiva e com o irmão da Alicent. Ele se conecta com a estrada de Rosby, o primeiro castelo costeiro acima de Porto Real. Ao lado desse portão temos a temida, a amada, a profana e a sagrada, por que não, a Baixada das Pulgas. Por onde Rio, sua esposa e filho estavam tentando sair, é difícil saber, porque eles não decidiram na conversa, né? Eles apenas comentam. Ele disse que poderia ir pro sul ou pro norte, ou para as terras da esposa, onde seria ruim para ele, esse negócio todo. Eu diria que eles saíram pelo Iron Gate. É próximo de onde fica o comércio, onde o ferreiro se encontra, e dá acesso a muitas outras terras ao norte. Mas, se a ideia é fugir do conflito e aquela região está tomada por conflito, então pode ser também o Gate of the Gods. Outra coisa me leva a crer que é o Iron Gate, porque a cena começa com eles tirando ali os caça-ratos pendurados, e eles foram pendurados bem pertinho do Iron Gate. Aqui é mais uma curiosidade para explicar melhor uma questão bem específica, tá? Daemon sempre tá pedindo para ser chamado de rei e não rei consorte, menos ainda de príncipe, né? A diferença entre um rei e um rei consorte está sobretudo no papel e no status. É título, mas carrega consigo uma simbologia importante. Veja bem, um rei é o monarca principal, é o chefe do estado, é o chefe do governo, tem autoridade e responsabilidades governamentais supremas e extremas, enfim. Ele é também o herdeiro direto, né? Por isso é legitimado pelas regras de sucessão. Pode ter também conquistado a legitimidade, como tentam Aegon II e Rhaenyra, mas via de regra tá ali naquela linhagem. Porém, o rei consorte não é o chefe de estado ou chefe de governo. Ele é o marido da rainha reinante. Ele não possui os mesmos poderes ou as mesmas responsabilidades. Seu papel é basicamente cerimonial, um papel de apoio, sem direitos de sucessão ao trono, sendo seu título adquirido pelo casamento com a rainha e não pela linhagem direta. No caso de Daemon, é bom que se diga, ele é um rei consorte bem atuante, porque naquele mundo de homens a sua força, como a gente viu nesse episódio sendo discutido, concede imponência para a rainha. Outra coisa que o episódio faz é elevar Aemond a regente, um tapa na cara do Daemon, né? Porque era ele para ter sido elevado a rei quando seu irmão ficou desabilitado, digamos assim. Mas não confunda, tá? Regente não é rei. Ele apenas está com as funções, enquanto o rei não pode governar. Um regente é uma pessoa designada para governar um reino temporariamente em nome de um monarca. Então, quando o rei naquela situação viaja, vai fazer alguma coisa, fica adoentado, o regente imediato é a mão do rei. Inclusive, seria uma escolha sensata a mão do rei, no caso Criston Cole, ficar como regente nesse caso. Mas a simbologia que isso passaria era de que havia, de certa forma, uma reivindicação fraca dos Hightower e dos Targaryen caso um Targaryen não estivesse no poder. Se Aemond não faz parte da linhagem oficial, se eles entendem assim, então quer dizer que Aegon II também não é tão legítimo, por isso foi escolhido
Aemond. Pois bem, diferente de um rei ou rei consorte, o regente não possui direito hereditário ao trono, mas diferente do rei consorte, que pode ser elevado a regente, mas não é originalmente, o regente em si atua como chefe de estado, chefe de governo, durante esse período. Seu poder cessa assim que o monarca é capaz de reassumir ao trono. Antes de continuar, só umas coisinhas que eu já falei aqui que apareceram nesse episódio, tá? Quando o rei está sendo tratado pelos mestres, duas irmãs silenciosas aparecem ali perto dele, só esperando para agir caso esse rei morra. Eu já falei sobre as irmãs silenciosas na primeira temporada, o link tá na descrição. Inclusive também já falei sobre o trabalho dos mestres, né? Link também na descrição. Esse episódio debate bastante também sobre sucessão, inclusive colocando, como eu disse, o Aemond no poder. Tem um vídeo aqui sobre as regras de sucessão de Westeros. Tudo aqui na descrição. Em um dado momento, aparecem vários lords ali das Riverlands reclamando pra Daemon, os Blackwood exageraram na dose, aquele negócio todo. Também tem vídeo falando sobre as terras fluviais e a diversidade de famílias e de pensamentos que existe por lá, tá? Foi no vídeo passado, só não, no terceiro episódio. E também aparece o Salão dos Nove e a Sala do Trono, o Trono de Madeira, nesse caso de Corlys. Tem vídeo sobre Deriva Marca e também sobre essa Sala do Trono. Olha, a gente vê aqui o Daemon sendo acordado pelo Castelão. Daemon pergunta que horas são e o Simon diz: é hora do lobo, meu lord. Já parou para pensar que em Westeros e naquele mundo a contagem das horas não é representada por algoritmos como na nossa realidade? As horas noturnas em Westeros são nomeadas refletindo observações da natureza e crenças populares, ou seja, o que vou falar agora pode mudar a depender de que região estamos falando, mas por ali em Westeros, né, naquela região específica, é assim que se define as horas da noite. A hora do morcego começa logo após o pôr do sol e é nomeada assim por conta dos morcegos que começam a voar nesse momento. Tomando a minha cidade como base, Fortaleza, no caso, onde o sol se põe entre 5h30 e 6h30, a hora do morcego seria umas 18 horas naquele mundo. Depois vem a hora da enguia, onde a escuridão se aprofunda mais, porém ainda tem movimento nas cidades. Por isso a enguia, que se movimenta furtivamente pela água. Seria aí, nesse caso, umas 8 da noite. Segue a hora dos fantasmas, um período envolto em mistério e superstição, com histórias de aparições sobrenaturais. Isso porque a cidade já começa a ficar mais reclusa, e também para espantar as pessoas para suas casas. Eu diria que é por volta de 10 horas, 11 horas da noite. Daí vem a hora da coruja e com ela a quietude da noite, onde as pessoas já estão reclusas. Meia-noite, eu diria. É seguida pela hora do lobo, a parte mais escura da noite, cheia de terrores. Como os lobos são notívagos, esse é o período em que eles estão mais ativos e estão uivando bastante. Então é por volta das 2 a 3 da manhã. E finalmente vem a hora do rouxinol, pouco tempo antes do amanhecer, que é quando os pássaros começam a cantar. Coisa de 4 a 5 da manhã, que é quando aí sim começam a amanhecer. As horas do dia não precisam de definições semelhantes a essa, né, as horas da noite, porque a luz solar, ela facilita a percepção do tempo. Então é amanhecer, manhã, meio-dia, tarde, crepúsculo, pôr do sol, e aí começam as horas noturnas, tudo de novo. Outro aviso antes de continuar, esse muito importante. Eu tentei fugir ao máximo de um tema específico aqui para não dar nenhum spoiler que eu julgo impactante. Mas agora não dá mais. Depois da conversa de Rhaenyra com Jace ao final do 5º episódio sobre buscar novos montadores de dragão, surge o tema das sementes de dragão. Fora isso, personagens estão tendo um destaque meio aleatório na temporada, mas não é nada aleatório e se conecta muito com esse tema, tá? Dito isto, eu falarei sobre as sementes de dragão e deixo aqui o aviso que pode ter spoiler nessa sessão. Então, se você quiser pular esse momento, aqui na minutagem, você pode ir para a próxima sessão. Vamos lá. Ao final do episódio, Jace conversa com Rhaenyra dizendo que dragões, eles têm até aos montes. Aos montes não, mas tem alguns. Eles estão precisando de montadores. Ele sugere, portanto, que outras famílias que têm alguma ligação com a linhagem deles possam reclamar alguns desses dragões, como Vermithor e Asa Prata. Vale lembrar algo que eu já mencionei em outros vídeos, só que de maneira bem concisa. É fundamental ter sangue valeriano para conseguir treinar os dragões com mais facilidade. E eu aprendi com o George Martin agora que é treinar e não é domar. Dragões não podem ser domados, apenas treinados. Ele colocou no seu blog. Mas enfim, isso quer dizer que se não tiver o sangue, não conseguirá domar. Olha lá, treinar esses dragões, via de regra a resposta é sim. Mas a ideia é que quem tem o sangue puro dos Targaryen ou de outra família da antiga Valíria, pode ter mais facilidade aí, né, nessa reivindicação. E isso nos leva a pensar que bastardos dessas linhagens podem sim reivindicar dragões, mas terão
um belo desafio pela frente. Porto Real, Pedra do Dragão, enfim, ali tá cheio de bastardo, porque os Targaryen tinham o costume da primeira noite, que é quando os senhores tinham o direito de dormir com as noivas de seus vassalos na noite de núpcias. Os Targaryen que nasciam nessa relação não eram assumidos pelo rei e são chamados de sementes de dragão. De acordo com os livros, Rhaenyra aceita a ideia de buscar essas sementes de dragão para aumentar o número de dragões a seu favor e fortalecer a sua posição na guerra. Dessa forma, os moradores de Pedra do Dragão são convocados através de um processo onde qualquer um que afirmasse ter o sangue Targaryen poderia tentar montar um dos dragões não reivindicados. Na série, 4 nomes já aparecem como candidatos naturais a serem treinados por dragões. São eles: Aelin e Adam, que são irmãos, Hughie e Ulf. Nos episódios iniciais, Smoke é visto agitado, o que gera até um papo de Rhaenyra e Mysaria sobre isso. Ao mesmo tempo, no mesmo episódio, foi mostrado 2 vezes Ada, irmão do Aelin, observando o dragão voar. Pois bem, Aelin e Ada, como eu disse, são irmãos e são bastardos Velaryon. Há uma dúvida no livro se são de Lena ou se são de Corlys, mas a série, pela idade dos personagens, definiu que são filhos sim de Corlys. Sendo assim, Adam já demonstra uma leve conexão com Smoke, o antigo dragão de Lenor, seu meio-irmão. E por conta dessa conexão cruzada, o dragão pode estar aceitando Adam como seu guia desde já, reconhecendo aquele sangue. 2 outros nomes conseguiram prosperar nessa tarefa. Um é Rio e outro é Ulf. Ambos já apareceram nessa temporada várias vezes. Rio é o ferreiro que os episódios sempre visitam e Ulf é o falastrão que se assusta quando Aegon II chega na taberna lá no 3º episódio. Rio ele consegue reclamar nada menos do que Vermithor, a Ira de Bronze, um dos maiores dragões ainda vivos naquela época, que antes era montado por Jaehaerys, o primeiro. Mais precisamente, em tamanho, Vermithor só perde para Vhagar. Ulf White, ou Ulf o Branco, ou Ulf o Bêbado, sim, um homem de muitos apelidos, é realmente meio-irmão de Daemon e filho bastardo de Balon. Ulf é um sujeito pálido, por isso o apelido, e tem lá os tais cabelos loiros, prateados dos Targaryen. E também é um grande falastrão, enche o saco. Ele consegue reivindicar a Asa Prata, antigo dragão da rainha Alysanne. E é isso. Por hora eu acho que é o suficiente, muita coisa vai desenrolar a partir disso, mas finalmente eu falei sobre as sementes de dragão. E agora eu posso descansar em paz. Tava complicado segurar esse segredo, tava difícil mesmo. Pra finalizar aqui esse vídeo, em uma cena, a Alicent vai falar com Criston Cole e o episódio dá um enfoque dele limpando ali na sua espada com sal e limão e depois passando uma substância com um pano, Como em todo vídeo eu termino com uma curiosidade mais geral e buscando algo de pesquisa sobre costumes, vamos lá falar sobre isso. E gente, era justamente assim que as espadas eram limpas no medievo, mas é também assim que elas são limpas hoje. Limpas e preservadas, diga-se de passagem, mantendo ali aquela aparência brilhosa e charmosa, digamos assim. Acontece que o ácido cítrico do limão ajuda a remover as manchas, naquele caso geradas pelo sangue que o pano não consegue tirar totalmente. O limão ele retira também sujeira e até pequenas quantidades de ferrugem que podem começar a se acumular no aço da espada. Vale lembrar que a batalha que o Criston Cole tá voltando foi ali na costa leste de Westeros, Ou seja, maresia à torta à direita, tornando essa cena mais realista ainda. O sal, por sua vez, tem propriedades abrasivas e amplifica a ação do limão na limpeza, arrancando ali as manchas de sangue ou outros quaisquer. Após a limpeza, segundo relatos antigos e práticas atuais, aplica-se um óleo lubrificante, como o óleo mineral, para criar uma camada protetora que previne a ferrugem, corrosão, e também para manter o fio e para manter a aparência. Hoje já existem óleos especiais para isso, para ilustrar ali o aço, mas no período medieval usava-se óleo de linhaça. A cena ela talvez só perca um quê de realidade, porque essa não era uma função do próprio cavaleiro, era uma função do escudeiro. Aquele mesmo que fica ali nos episódios passados, levando carta pro Cole, ali do lado dele, etc. E essa não é a primeira vez que vemos um cavaleiro limpar sua espada aqui em A Casa do Dragão e também em Game of Thrones. Lá na primeira temporada de Game of Thrones, Ned corta a cabeça de um desertor da Patrulha da Noite e quando Cat e nós vamos ao encontro dele, ele está perto da Árvore Coração, limpando a gelo. Fica aí as curiosidades para você aprender a limpar a sua espada. E Bernard Cornwell nos ensinou a limpar o arco também. Não limpar, mas também preservar. Um dia eu falo sobre isso.
Mas é isso, gente, ó, espero que tenham gostado de todas essas curiosidades e também espero que continuem me acompanhando por aqui. Lembrando que na descrição tem link para me ajudar no financiamento coletivo do meu segundo livro sobre a Casa do Dragão. É só clicar que tá tudo explicado lá no link, enfim, tá tudo bem direitinho. E também não esquece de dar uma olhada no apoiador desse vídeo, o Nubank. Link também na descrição. No mais, um abraço em vocês, a gente se vê numa próxima oportunidade e tchau.